Eu nunca achei que o laço de sangue fosse algo condicional, mas a vida me mostrou que até dentro da mesma casa, com o mesmo berço e o mesmo DNA, alguém sempre será o escolhido, e alguém será o resto. No meu caso, eu era o resto. Minha irmã gêmea, Lívia, era a filha perfeita. Bonita da forma que a sociedade aplaude, carismática sem esforço, sempre pronta para conquistar olhares e abrir portas. Eu era a sombra. Não porque eu quisesse, mas porque me colocaram nesse lugar desde pequena. Sempre que algo acontecia, o reflexo automático da minha família era comparar: por que você não é como sua irmã? Eu me esfolava nos estudos, mas era ela quem recebia os aplausos por sorrir bem nas fotos de família. Eu evitava confusão, mas era sempre acusada de ser amarga demais. Quando trouxe medalhas para casa, ouvi minha mãe dizer: é uma pena que você não tem o brilho da sua irmã. O esforço sem graça não encanta ninguém. Essas palavras ainda queimam. A verdade mais dolorosa veio no dia do nosso aniversário de 22 anos. Estava tudo pronto para a festa. Meus pais tinham organizado um jantar enorme, com parentes, amigos e até colegas distantes. Achei que, por ser um aniversário compartilhado, finalmente iríamos dividir o palco igualmente. Mas não. A mesa de bolo tinha apenas o nome de Lívia em destaque. Meu nome estava escondido em letras minúsculas, quase como se fosse um erro de digitação. Fiquei parada diante daquela mesa, com o coração latejando na garganta. Quando questionei, minha mãe riu e disse: ah, querida, você sabe que não liga para essas coisas. Lívia nasceu para ser o centro. Você gosta de ficar nos bastidores, não gosta? Não. Eu nunca disse isso. Eu só tinha aprendido a aceitar que ninguém se importava com a minha presença. Mas foi nesse dia que algo dentro de mim se rompeu. Eu prometi a mim mesma que nunca mais me permitiria ser colocada de lado. O problema é que a promessa veio tarde demais, porque o que eu não sabia é que minha irmã e minha própria família planejavam me apagar de uma vez por todas. Tudo começou sutilmente. Lívia se aproximava dos meus amigos, sorrindo de forma encantadora, até que eu me via sozinha em todos os encontros. Meus pais reforçavam isso, dizendo que eu deveria aprender a ser mais aberta, como ela. Eu comecei a desconfiar que havia algo por trás, porque não era apenas uma questão de afinidade, era quase como se ela quisesse absorver tudo o que ainda restava de meu. A confirmação veio quando conheci Rafael. Ele era diferente. Um cara de caráter firme, que parecia enxergar além da minha carapaça. Pela primeira vez, alguém me olhou nos olhos e não me comparou à minha irmã. Pela primeira vez, eu era suficiente. Mas, claro, Lívia percebeu. No início, achei que fosse paranoia minha quando notei os olhares dela para ele, os comentários sutis sobre como ele merecia alguém à altura. Até que uma noite, Rafael me confessou. Sua irmã tentou me beijar. Senti meu corpo inteiro paralisar. Quando perguntei o que ele fez, ele apenas disse que a afastou e saiu dali. Eu quis acreditar, e acreditei, mas o medo se instalou. Porque eu conhecia Lívia. Se ela queria algo, ela pegava. O golpe final veio algumas semanas depois. Estávamos todos em uma festa na casa dos meus pais. Eu não queria ir, mas Rafael insistiu em me acompanhar. As coisas estavam normais, até que, em meio às conversas e taças de vinho, senti uma tontura absurda. Minha visão turvou, meus joelhos cederam. A última coisa que vi antes de apagar foi Lívia, parada diante de mim, segurando uma taça idêntica à minha, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia bem. Acordei no hospital. Segundo os médicos, eu tinha ingerido uma substância misturada à bebida. Nada letal, mas suficiente para me derrubar. Minha família alegou que devia ter sido um acidente, talvez uma brincadeira de mau gosto de algum convidado. Mas eu sabia. Eu sabia. Rafael estava ao meu lado, segurando minha mão, com o rosto abatido. E quando ele me disse, com um olhar de certeza, foi sua irmã, não havia mais como negar. Naquele momento, algo em mim mudou para sempre. Eu percebi que a injustiça que eu sentia não era apenas emocional. Não era só exclusão. Era sabotagem. Era tentativa de destruição. Eu não era apenas rejeitada, eu era um alvo. E se eu não reagisse, não sobraria nada de mim. Comecei a planejar. Silenciosa. Fria. Pela primeira vez na vida, não chorei, não implorei, não tentei me explicar. Só observei. Deixei que todos pensassem que eu estava frágil, que o veneno me tinha quebrado, que minha confiança tinha se esfarelado. E,
Por trás dessa fachada, eu preparei a virada da minha vida. Eu ia mostrar para eles, para minha irmã, para meus pais, para todos, que eu não era a sombra de ninguém. Só que, quanto mais eu me aproximava da minha própria libertação, mais sinais apareciam de que Lívia não tinha terminado. Ela queria mais. Ela queria me arrancar tudo, até a Rafael. Na noite em que ouvi, por acaso, uma conversa dela ao telefone, tudo ficou claro. Ela dizia, com aquela arrogância venenosa: eu posso ter quem eu quiser. Até ele. E, quando percebi de quem ela falava, meu sangue gelou. Eu fiquei estática naquela noite, atrás da porta semi-aberta, ouvindo a voz de Lívia atravessar meu corpo como um punhal. Cada sílaba era um veneno, um lembrete de que a minha irmã gêmea, a mesma que dividiu o ventre comigo, não enxergava limites. Ela não apenas me apagava dos espaços sociais, não apenas sugava a atenção da família. Agora, ela mirava o único pedaço de felicidade real que eu tinha conquistado, Rafael. Eu posso ter quem eu quiser. A arrogância da frase ecoou como um trovão dentro da minha mente. Não era só uma ameaça. Era uma declaração de guerra. Naquele momento, percebi que não estava lidando com uma rivalidade infantil entre irmãs. Era muito mais sombrio. Lívia não queria apenas brilhar mais que eu. Ela queria me destruir. Ela se alimentava do meu apagamento. O que doía ainda mais era o fato de minha própria família compactuar com isso, talvez não de forma explícita, mas fechando os olhos, fingindo não ver, sempre encontrando desculpas para o comportamento dela. Mas eu tinha cansado. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo com olhos novos. Cada palavra, cada gesto, cada troca de olhares. E era claro, Rafael estava na mira dela. Ele, ingênuo, não percebia o jogo. Para ele, Lívia era apenas a irmã da namorada. Só que eu conhecia aquela manipulação, o charme estudado, o sorriso enviesado, os elogios disfarçados de inocência. Certa tarde, encontrei Rafael sentado na sala dos meus pais enquanto Lívia casualmente o acompanhava com vinho. Ela ria alto, tocava o braço dele como quem não quer nada. Quando entrei, ambos me olharam, e ela fez questão de soltar. Estávamos conversando sobre como ele é culto. Você tem sorte, mana. Aquela palavra, mana, soou como deboche. O sangue me fervia, mas controlei. Não era hora de confronto. Ainda não. Decidi me afastar emocionalmente, manter a calma e vigiar de perto. Ao mesmo tempo, comecei a registrar mensagens suspeitas, olhares, situações que pareciam armadas. Porque, se o jogo dela era destruir, eu precisava de provas. Foi então que aconteceu algo que quase me desmontou. Numa noite, Rafael não voltou para casa no horário. Ele havia dito que iria ao trabalho resolver uma demanda urgente. Liguei, e nada. Mandei mensagens, nenhuma resposta. Minha mente começou a girar em paranoia. Eu sabia de quem era a mão invisível por trás daquele sumiço. Por volta da meia-noite, ouvi o portão de casa abrir. Saí correndo, o coração disparado. E lá estava ele, entrando com um olhar cansado, a roupa amassada, o rosto tenso. Antes que eu pudesse perguntar, ele disse: sua irmã apareceu no escritório. Disse que você pediu para ela me buscar. Meu corpo inteiro congelou. O quê? Ele suspirou, passando a mão nos cabelos. Ela insistiu que você estava preocupada, que queria me encontrar. Só que no caminho, percebi que algo estava errado. Ela tentou de novo. Meu estômago revirou. Tentou o quê? Ele desviou o olhar, com vergonha. Me beijar. As lágrimas subiram, mas não deixei que caíssem. Aquilo não era novidade. A diferença é que, dessa vez, ela tinha se infiltrado ainda mais fundo. Usará meu nome, minha confiança, minha ligação com ele para manipular a situação. Era um jogo de xadrez, e cada movimento dela era um ataque direto ao meu coração. Mas o que realmente me quebrou foi o que ele disse em seguida. Quando recusei, ela mudou o tom. Disse que você não passa de uma sombra. Que até a sua família sabe disso. Que mais cedo ou mais tarde eu perceberia que ela é a versão melhorada. Minha respiração falhou. Era como se Lívia tivesse cuspido em cima de tudo que eu lutei para construir. Naquele momento, a raiva deixou de ser emoção e virou combustível. No dia seguinte, sentei sozinha em frente ao espelho. Olhei para meu reflexo e vi os traços dela em mim. O mesmo rosto, o mesmo corpo, a mesma genética. Mas a diferença estava nos olhos.
Os dela eram frios, famintos, dispostos a tudo para vencer. Os meus agora estavam endurecidos pela dor, mas também pela determinação. Foi ali que tomei a decisão. Se ela dizia que podia ter quem quisesse, eu a colocaria à prova. Eu transformaria o próprio jogo dela contra si mesma. Comecei a agir em silêncio. Me aproximei mais de Rafael, não apenas como namorada, mas como parceira. Fui honesta com ele, contei sobre meus planos, sobre o que tinha ouvido, sobre minha suspeita de que a sabotagem da festa, o veneno no copo, não tinha sido coincidência. Ele acreditou em mim sem hesitar. E jurou que não cairia no jogo dela. Ao mesmo tempo, continuei alimentando a confiança da minha família em Lívia. Não bati de frente. Não denunciei. Eu precisava que eles continuassem cegos, porque quanto mais acreditassem nela, maior seria a queda quando a máscara caísse. Só que nada me preparou para o próximo movimento dela. Era um sábado. Meus pais organizaram um almoço com parentes próximos. Todos estavam ali, inclusive Rafael, sentado ao meu lado. Lívia parecia calma demais, sorridente demais, até para os padrões dela. E foi no meio do brinde que ela largou a bomba, olhando fixamente para Rafael. Engraçado, sabe que sonhei com você essa noite? E não era nada inocente. O salão inteiro explodiu em risadinhas, como se fosse uma brincadeira. Mas eu vi a forma como ela olhou para mim, a malícia em cada palavra. Me levantei da mesa na mesma hora, o corpo inteiro tremendo. Corri até o banheiro, tentando controlar as lágrimas, tentando não desabar. Mas então ouvi a porta se abrir atrás de mim. Era ela. Por que está tão nervosa, mana? Disse, apoiando-se no batente, cruzando os braços. Achei que você já tivesse aceitado seu lugar. Meu lugar? Perguntei, engolindo em seco. Ela se aproximou, o rosto quase colado ao meu. Eu posso ter quem eu quiser. E se eu quiser, até ele. A ameaça estava clara. E naquele instante, percebi que eu não podia mais esperar. O plano que eu vinha armando em silêncio teria que ser colocado em prática. Era a única forma de me proteger e de finalmente virar o jogo. O problema é que, ao sair daquele banheiro, eu não fazia ideia de que Lívia já tinha preparado um movimento muito mais perigoso. E quando ele veio, dias depois, quase custou minha vida pela segunda vez. Depois do almoço, depois daquele sussurro venenoso no banheiro, eu não conseguia mais dormir. A cada vez que fechava os olhos, a frase dela ecoava na minha cabeça: eu posso ter quem eu quiser. E se eu quiser, até ele. Não era apenas uma provocação. Era um aviso. Passei noites inteiras virando de um lado para o outro, planejando, me perguntando até onde ela iria. Minha intuição gritava que o próximo passo não seria apenas mais um jogo psicológico. Lívia sempre escalava. Sempre queria mais. E eu estava certa. Dias depois, Rafael me chamou para jantar fora. Disse que queria me distrair, tirar o peso dos ombros. Eu aceitei, tentando acreditar que talvez pudéssemos ter uma noite tranquila. Mas, enquanto eu me arrumava, notei que havia algo estranho. Minha bolsa, que eu sempre deixava no mesmo canto do quarto, estava aberta. Mexida. O detalhe parecia pequeno, mas eu sabia que não era. Peguei a bolsa e comecei a vasculhar. Meu coração disparou quando encontrei um frasco pequeno, escondido no fundo. Um frasco que eu nunca tinha visto. Minhas mãos tremiam. Abri e senti um cheiro químico, forte. Não era perfume, nem remédio. Era algo que não deveria estar ali. Naquele instante, entendi. Ela não queria só roubar Rafael. Ela queria me incriminar. O raciocínio foi rápido. Se eu saísse com ele, por algum motivo, aquele frasco fosse encontrado comigo, quem acreditaria em mim? Minha família? Nunca. Para eles, eu era problemática, a invejosa, a que sempre se sentia vítima. E se algo acontecesse a Rafael naquela noite, e aquele frasco fosse associado a mim? Meu corpo inteiro gelou. Escondi o frasco antes de sair, tentando manter a calma. No jantar, mal consegui sorrir. Enquanto Rafael falava, eu observava cada detalhe ao redor, imaginando onde ela poderia estar, se nos seguia, se tinha um próximo passo armado. A paranoia me consumia. Quando voltamos para casa, contei a ele. Mostrei o frasco. Ele ficou pálido. Isso é sério demais, disse, segurando minha mão com força. Ela passou todos os limites. Era mais que ódio. Era tentativa de destruição planejada.
Decidimos guardar o frasco como prova. Não podíamos simplesmente acusá-la sem nada concreto. Eu sabia que, se a confrontasse de imediato, ela negaria, choraria, manipularia meus pais, e eu seria novamente pintada como a louca. Mas o destino não esperou que eu estivesse pronta. Na semana seguinte, Rafael foi chamado para uma viagem rápida de trabalho. Ficaria apenas 2 dias fora. Eu me ofereci para acompanhá-lo, mas ele insistiu que não havia necessidade, que seria rápido. Eu tentei argumentar, mas acabei cedendo. Foi a pior decisão que tomei. Na noite em que ele viajou, fiquei sozinha em casa. Estava deitada, tentando distrair a mente com um livro, quando ouvi um barulho vindo da cozinha. O coração disparou. Desci devagar, pé por pé. E lá estava ela. Lívia. No escuro, parada, segurando uma faca da cozinha como se fosse algo absolutamente natural. Quando me viu, sorriu. Oi, mana. Não achei que fosse dormir tão cedo. Meu corpo inteiro entrou em estado de alerta. O que você está fazendo aqui? Ela girou a faca nos dedos, como quem brinca. Vim conversar. Você anda tão distante. E eu não gosto quando alguém tenta se esconder de mim. A cada palavra, ela se aproximava. Eu recuei, batendo as costas na parede. Isso passou de todos os limites, Lívia. Ela deu uma risada curta, fria. Limites? Quem define os limites? Você? Você nunca teve esse poder. Meu estômago embrulhava. Eu precisava pensar rápido. Se gritasse, ninguém viria. Meus pais não estavam em casa naquela noite. E Rafael estava a quilômetros de distância. Era só eu e ela. Tentei ganhar tempo. O que você quer de mim? Ela parou, a poucos centímetros de mim, o olhar brilhando com uma mistura de loucura e prazer. Quero o que sempre foi meu. Quero que você entenda que não adianta lutar. Ele vai ser meu, cedo ou tarde. Você só está atrapalhando. A faca reluzia na mão dela. Por um segundo, achei que fosse o fim. Mas então algo inesperado aconteceu. Meu celular, que estava no bolso, começou a vibrar. Uma chamada de vídeo. Era Rafael. Lívia olhou para a tela iluminada, franziu o senho e, em um impulso, recuou. Guardou a faca atrás do corpo e deu um sorriso falso. Atende. Minhas mãos tremiam quando deslizei o dedo na tela. Rafael apareceu, cansado, mas sorridente. Oi, amor. Só queria saber se está tudo bem. Tentei responder com naturalidade, mas sei que minha voz saiu trêmula. Tá tudo bem. Ele percebeu. Eu vi nos olhos dele que percebeu. Mas não podia falar nada na frente dela. Quando desliguei, ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou. Você tem sorte de ter sido interrompida. Mas não se engane, mana, sorte não dura para sempre. E saiu, como se nada tivesse acontecido. Fiquei imóvel, paralisada, até ouvir o portão bater. Depois disso, chorei como nunca chorei na vida. Não era mais apenas sobre rivalidade, ou sobre ciúmes. Era sobre sobrevivência. No dia seguinte, liguei para Rafael e contei tudo. Cada detalhe. Ele queria voltar imediatamente, mas pedi que não. Precisávamos de estratégia. Precisávamos de provas. E foi ali que meu plano tomou forma. Se Lívia dizia que podia ter quem quisesse, inclusive ele, eu faria o contrário, exporia suas intenções, suas manipulações, sua máscara, para todos. Inclusive para minha família, que sempre a blindou. O primeiro passo seria arriscado, eu precisava colocá-la à prova, diante de Rafael, em uma situação onde não houvesse como disfarçar. O problema era, como? Enquanto eu arquitetava isso, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração quase parou quando li. Hoje ele é só seu. Mas amanhã, quem sabe? E junto, uma foto de Rafael, tirada de longe, claramente sem que ele percebesse. Meu corpo inteiro entrou em choque. Ela não ia parar. Não importava o que custasse. Mas, se ela queria jogo, estava prestes a descobrir que eu não seria mais a sombra. Eu estava pronta para a guerra. Só que, antes que pudesse iniciar meu plano, um acontecimento inesperado me jogou de volta ao inferno. Rafael desapareceu no dia seguinte à viagem. Quando recebi a ligação dizendo que Rafael não tinha comparecido à reunião de trabalho e que ninguém conseguia localizá-lo, senti meu coração despencar.
Era como se todas as minhas previsões, todos os meus piores medos, tivessem finalmente se concretizado. Ele não era do tipo irresponsável. Nunca desaparecia sem avisar. Eu sabia que algo tinha acontecido, e sabia exatamente quem estava por trás. Lívia. Aquela foto que ela mandou no dia anterior não era só uma provocação. Era um aviso de que ela já estava em movimento. E agora, Rafael estava fora do mapa. Passei as primeiras horas em desespero, ligando para ele repetidamente, mandando mensagens que ficavam azuis sem resposta. Liguei para a polícia, mas o máximo que me disseram foi que eu deveria esperar 48 horas para registrar como desaparecimento. 48 horas. Era tempo suficiente para qualquer coisa acontecer. Eu não podia esperar. Voltei para a casa dos meus pais, e lá estava ela. Lívia, sentada na sala, calmamente pintando as unhas, como se nada tivesse acontecido. Quando entrei, ela levantou os olhos e me deu aquele sorriso lento, venenoso. Ué, você parece nervosa, mana. Aconteceu alguma coisa? Meu corpo inteiro tremeu, mas segurei. Onde ele está? Perguntei, a voz falhando. Ela arqueou a sobrancelha, fingindo inocência. Ele quem? Avancei um passo. Rafael. Não brinca comigo, Lívia. Ela largou o pincel de esmalte, apoiou o queixo na mão e me observou com um olhar tão frio que quase me fez desmoronar. Você acha mesmo que eu preciso esconder alguém para tirá-lo de você? Disse com desprezo. Basta eu estalar os dedos. Cada palavra era como lâmina. Eu queria gritar, sacudi-la, mas não podia me dar esse luxo. Se mostrasse fraqueza, ela venceria. Então virei as costas, engoli o ódio e saí dali antes que minhas lágrimas denunciassem meu estado. As horas seguintes foram um tormento. Eu tentava raciocinar, mas a mente girava em paranoia. Onde ele estava? Será que estava ferido? Será que ela tinha conseguido finalmente o que queria? Por volta da madrugada, recebi uma mensagem do próprio celular de Rafael. Um endereço. Nenhuma explicação. Só aquilo. Eu sabia que não era ele quem tinha mandado. Era ela. Peguei um táxi e fui até o local indicado. Era uma casa antiga, aparentemente abandonada, nos arredores da cidade. O lugar exalava abandono, com janelas quebradas e o portão enferrujado. Meu coração martelava tão forte que parecia ecoar no silêncio da noite. Entrei com o celular na mão, pronta para ligar para a polícia se fosse preciso. O interior estava escuro, mas dava para ver que havia sinais recentes de movimentação, copos no chão, pegadas na poeira. E então ouvi uma voz abafada. Segui o som até um quarto trancado. Empurrei a porta com força e lá estava ele. Rafael. Amarrado a uma cadeira, uma mordaça prendendo sua boca. Seus olhos se arregalaram quando me viu, cheios de desespero. Corri até ele, tentando soltar as cordas, mas antes que conseguisse, uma luz forte se acendeu atrás de mim. Virei e encontrei Lívia encostada no batente da porta, batendo palmas devagar, com um sorriso que parecia pertencer a um predador. Bravo, mana. Você passou no meu teste. Minha respiração falhou. Você enlouqueceu. Gritei. O que fez com ele? Ela deu de ombros. Nada. Ainda. Só queria provar um ponto. Você não entende? Eu posso ter quem eu quiser. Ele, inclusive. Avancei na direção dela, mas ela ergueu algo nas mãos que me fez congelar. O frasco. O mesmo frasco que eu tinha encontrado escondido na minha bolsa. Sabe o que é engraçado? Disse, girando o frasco. Se a polícia chegasse aqui agora, quem você acha que eles culpariam? Eu, a filha perfeita? Ou você, a problemática que sempre guarda rancor? Meu corpo inteiro tremia. Ela estava armando uma cena perfeita para me destruir. Rafael como vítima, eu como culpada. Mas havia algo que ela não sabia. Eu já tinha fotografado o frasco no dia em que o encontrei. Já tinha as provas guardadas, as mensagens estranhas, até mesmo a foto anônima que ela havia mandado. E naquele instante, percebi que era hora de virar o jogo. Puxei o celular do bolso e liguei a câmera. Continua, Lívia. Diz de novo que pode ter quem quiser. Ela me olhou, surpresa, mas logo se recuperou e riu. Acha que alguém vai acreditar em você? Aproximei o celular, gravando cada gesto dela com o frasco, cada palavra carregada de veneno. Eu não preciso que eles acreditem, respondi, firme.
Basta mostrar a quem realmente importa. Por um instante, vi o controle escorregar do rosto dela. A máscara de perfeição trincou, e um ódio puro emergiu. Ela largou o frasco e avançou contra mim, tentando arrancar o celular da minha mão. Caímos no chão, lutando, o aparelho deslizando para o lado. Rafael, mesmo amarrado, se debatia tentando nos separar. Eu senti a respiração quente dela contra meu rosto, o olhar selvagem. Você não merece nada. Ela rosnava. Tudo o que você tem devia ser meu. Com um esforço desesperado, empurrei-a para trás e agarrei o celular. Mas, antes que pudesse me levantar, ouvi uma sirene distante. A polícia. Meu coração disparou. Eu não tinha chamado. Quem teria feito isso? Lívia arregalou os olhos, percebendo também. Em um segundo, sua expressão mudou. Ela se recompôs, bagunçou o próprio cabelo, e correu até mim, fingindo desespero. Socorro! Gritou, antes mesmo de os policiais entrarem. Ela enlouqueceu, está tentando nos matar. Eu fiquei paralisada, com o celular na mão, vendo os policiais invadirem o local. E foi naquele instante que entendi, mesmo quando pega em flagrante, minha irmã sabia como manipular. Sabia como inverter o jogo. Tudo dependia do que eu faria nos próximos segundos. Eu tinha o celular com as gravações. Eu tinha Rafael como testemunha. Mas, se não conseguisse provar ali, naquele momento, poderia ser tarde demais. E enquanto os policiais se aproximavam, com as mãos nas armas, Lívia me olhou por trás do fingimento, e piscou. Um gesto rápido, quase invisível, mas carregado de veneno. Ela ainda acreditava que venceria. E talvez vencesse. Porque, segundos depois, senti uma das mãos fortes de um policial agarrar meu braço com violência. Largue o celular. Agora. Meu coração parou. Quando senti a mão pesada do policial me puxando pelo braço e a ordem cortante para largar o celular, o chão pareceu sumir sob meus pés. Era exatamente o que Lívia queria, me pintar como a descontrolada, a perigosa, a culpada. E, como sempre, ela tinha vantagem, a confiança cega que todos depositavam nela. Mas havia uma diferença agora. Eu não era mais a sombra resignada. Eu tinha provas. Eu tinha Rafael. E, acima de tudo, eu tinha finalmente encontrado dentro de mim a força de não me calar. Segurei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Olhei nos olhos do policial, a respiração curta, e gritei com tudo que me restava de voz. Não toca nesse celular. É a prova que vai salvar a minha vida. O impacto foi tão grande que todos pararam por um segundo. Até Lívia, que ainda tentava sustentar a máscara de filha perfeita, congelou por um instante. Mas logo voltou a chorar alto, teatral, correndo para os braços de outro policial. Ela está mentindo. Soluçava. Minha irmã precisa de ajuda psiquiátrica, não de proteção. Ela sempre teve ciúmes de mim. Aquilo me atingiu como uma lâmina, não porque fosse verdade, mas porque soava plausível. Eu vi os olhares desconfiados dos policiais se alternarem entre nós. Eu vi a corda bamba que era minha sobrevivência. Foi então que ouvi o som abafado de cordas sendo esticadas. Rafael. Ele conseguiu empurrar a cadeira até a porta do quarto. Seus olhos imploravam para ser ouvido. Um dos policiais o notou, finalmente, e correu para ajudá-lo. Quando a mordaça foi retirada, Rafael tossiu, a voz rouca, mas firme. Não toquem nela! Apontou para mim. Foi a irmã dela quem me trouxe para cá. Eu vi com os meus próprios olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia parou de chorar na mesma hora. O olhar dela virou uma chama de ódio. Ele está confuso, ela o manipulou. Gritou, tentando recuperar o controle. Sempre foi assim, ela envenena todo mundo contra mim. Mas era tarde demais. Eu já tinha aberto o celular, mãos trêmulas, e mostrado para os policiais os vídeos gravados minutos antes. A imagem dela segurando o frasco. A voz dela dizendo que podia ter quem quisesse. O sorriso cruel que não deixava espaço para dúvidas. Os policiais trocaram olhares. Um deles puxou o frasco do chão com luvas e o guardou como evidência. Outro se aproximou de Lívia e disse em tom firme: Você precisa nos acompanhar. E foi aí que a máscara caiu de vez. Ela começou a gritar, a espernear, a se debater como um animal acuado. Vocês não entendem. Eu sou a melhor.
Eu mereço tudo. Ela é a sombra, não eu. Ela devia desaparecer. Aquelas palavras ecoaram no galpão, me cortando por dentro. Pela primeira vez, ela dizia em voz alta o que sempre esteve subentendido, escondido sob camadas de sorrisos e elogios falsos da família. Ela nunca me quis ao lado. Nunca me quis viva. Enquanto a levavam algemada, ela se virou para mim e cuspiu as últimas palavras. Isso não acaba aqui, mana. Você pode ter vencido hoje, mas eu sempre vou ser a escolhida. Sempre. E então sumiu pela porta, arrastada pelos policiais. Eu desmoronei. Caí de joelhos, sentindo o peso de anos de rejeição, de dor, de manipulação desabar sobre mim de uma vez só. Rafael correu até mim, ainda com as marcas das cordas dos pulsos, e me abraçou forte. Eu chorei contra o peito dele, soluçando como uma criança. Eu achei que ia te perder, confessei. Você nunca vai me perder, ele respondeu, firme. Não importa o que ela faça. As horas seguintes foram um borrão. Depoimentos na delegacia, exames, registros. Minha família foi chamada. Meus pais chegaram transtornados, mas, como sempre, tentaram minimizar. Ela não faria isso, deve haver um engano, minha mãe repetia, a voz quebrada. A Lívia não faria. Mas os vídeos, as provas, o depoimento de Rafael, tudo estava lá. Não havia mais como tapar o sol com a peneira. Foi nesse momento que percebi algo ainda mais doloroso. Mesmo diante de provas irrefutáveis, meus pais ainda procuravam desculpas para ela. Ainda tentavam salvar a imagem da filha perfeita. Enquanto isso, olhavam para mim como se eu tivesse causado uma tragédia familiar por expor a verdade. Doía. Deus, como doía. Mas, pela primeira vez na vida, eu não senti culpa. Eu não baixei os olhos. Eu não pedi desculpas. Eu me ergui, respirei fundo e disse: eu não vou mais carregar o peso das escolhas de vocês. Eu não vou mais viver como sombra. Se vocês querem continuar fingindo que ela é perfeita, esse é o problema de vocês. Mas eu escolho viver. Saí dali com Rafael ao meu lado, sem olhar para trás. As semanas seguintes foram de reconstrução. A imagem da irmã perfeita caiu por terra, mas isso não significou que as pessoas passaram a me enxergar como a vítima. Muitos cochichavam, muitos me julgavam, como se expor a verdade fosse um ato cruel contra a família. Mas eu não ligava mais. Eu já não precisava da aprovação deles. Passei a investir em mim. Procurei terapia. Retomei meus estudos com mais foco. Comecei a me olhar no espelho sem desprezar meu reflexo. Descobri que, por trás da sombra, sempre houve uma mulher inteira, capaz, forte. Rafael esteve comigo em cada passo. Não porque eu o prendia por medo de perdê-lo, mas porque ele escolhia ficar. E isso era tudo o que eu precisava, alguém que me via de verdade, sem me comparar, sem me reduzir. Quanto a Lívia, foi internada para avaliação psicológica enquanto o processo corria. Não sei se algum dia ela vai assumir a responsabilidade pelo que fez. Não sei se algum dia ela vai parar de me odiar. Talvez não. Mas, pela primeira vez, isso não me importa. Eu não vivo mais para ser aceita por ela. Ou pelos meus pais. Eu vivo por mim. Às vezes, à noite, ainda acordo sobressaltada, ouvindo a voz dela sussurrando no meu ouvido: eu posso ter quem eu quiser. Mas agora eu sorrio. Porque a verdade é que eu também posso ter o que eu quiser. E eu escolho a paz. Passaram-se meses desde aquela noite em que tudo veio abaixo. Às vezes, ainda parece um pesadelo mal digerido, um delírio do qual vou acordar e encontrar minha vida no mesmo lugar de antes, eu apagada na sombra da minha irmã, vivendo com o peso de não ser suficiente. Mas não. Dessa vez não houve retorno ao ponto inicial. Algo se quebrou para sempre, e, ao mesmo tempo, algo em mim nasceu. O processo contra Lívia se arrastou, como acontece em qualquer tribunal. A defesa dela tentava pintar o quadro de uma jovem perturbada, vítima da pressão da família, uma menina que precisava de tratamento e não de punição. Os advogados não negavam os fatos, porque não havia como negar, havia vídeos, mensagens, o frasco, Rafael como testemunha. Mas tentavam diluir a responsabilidade. Eu me sentava nas audiências e ouvia aquelas justificativas como se fossem facadas. Pressão da família. Comparações injustas. Excesso de expectativa. Eram as mesmas desculpas que ouvi a vida inteira, mas agora serviam para justificar crimes. Para inocentá-la.
E o mais cruel de tudo era ver meus pais sentados do lado dela. Nunca do meu. Eles mal olhavam para mim. Quando cruzávamos os olhos, eu via neles uma mistura de decepção e raiva, como se eu fosse a culpada por expor o que ela havia feito. Como se eu tivesse jogado lama sobre a imagem perfeita da filha que eles sempre veneraram. Foi um luto silencioso. Perder meus pais enquanto eles ainda estavam vivos. No entanto, pela primeira vez, eu não implorei. Não pedi que me enxergassem. Não tentei convencê-los de que eu também merecia amor. Eu entendi que mendigar afeto é morrer aos poucos. E eu tinha prometido que nunca mais morreria em silêncio. Rafael foi minha âncora nesse período. Ficava ao meu lado em cada sessão, cada depoimento, cada madrugada em que eu acordava chorando e acreditando que ela sairia livre, pronta para me destruir de novo. Ele nunca fraquejou. Quando eu me quebrava, ele me lembrava. Você sobreviveu ao pior. E transformou em força. Ninguém tira isso de você. Quando a sentença finalmente saiu, meses depois, eu estava preparada para qualquer coisa. O juiz determinou internação compulsória em uma clínica psiquiátrica de segurança, com acompanhamento médico, e posterior julgamento para os crimes de sequestro e tentativa de homicídio. Não era exatamente a punição exemplar que eu queria, mas era algo. Ela ficaria longe de mim. Ainda lembro do momento em que a escoltaram para fora da sala do tribunal. Ela me olhou de relance, os olhos turvos, mas o sorriso ainda presente, como se soubesse de algo que eu não sabia. Eu ainda posso ter quem eu quiser, mana, murmurou, quase inaudível, só para mim. Um arrepio atravessou minha espinha. Ela não mudaria. Nunca. Mas, pela primeira vez, percebi que não importava. Porque não se tratava mais dela. Era sobre mim. Sobre o que eu escolheria ser, agora que finalmente tinha espaço para existir. Reconstruir-se depois de tanto caos é mais difícil do que parece. As pessoas gostam de acreditar que basta afastar um vilão da sua vida para tudo melhorar. Não é assim. Eu ainda carregava os fantasmas dela. A sensação de estar sempre prestes a ser substituída, esquecida, apagada. Eu procurei terapia e me agarrei a cada sessão como quem aprende a respirar de novo. Descobri que parte de mim ainda tentava justificar os atos dela, ainda queria entender como alguém com o mesmo rosto que eu podia ter escolhido o caminho da destruição. E precisei aceitar que não havia resposta. Que algumas pessoas simplesmente escolhem o caos. Demorei para olhar no espelho sem me odiar. Para não ver o reflexo dela em mim e confundir nossas identidades. Eu e ela éramos gêmeas, mas não éramos iguais. Ela escolheu destruir. Eu escolhi reconstruir. Rafael foi paciente nesse processo. Nunca me apressou, nunca me cobrou. Ele apenas esteve ali. E foi ao lado dele que percebi que eu podia, sim, ser amada de verdade. Não pelo que eu entregava, não pela perfeição que nunca alcancei, mas pelo que eu era, inteira, falha, sobrevivente. Minha relação com meus pais nunca voltou a existir. Depois da sentença, nos afastamos de vez. Eles me culparam até o fim por expor a família e não proteger sua irmã. Eu ouvi todas as acusações calada, mas não porque me encolhi. Foi porque entendi, finalmente, que não valia a pena gastar minha voz onde ela nunca seria ouvida. Eles continuaram visitando Lívia na clínica, enviando cartas, apoiando. Eu? Fui excluída. Risco no álbum de família. A filha que manchou a imagem. Doía, sim. Ainda dói. Mas hoje não sangra mais. Porque eu aprendi que família não é sempre quem compartilha o sangue. Às vezes, família é quem fica, quem segura sua mão quando você não tem mais forças, quem escolhe você mesmo quando o mundo inteiro não escolhe. E eu tinha Rafael. E, principalmente, eu tinha a mim mesma. 2 anos se passaram. Hoje, escrevo essas palavras de uma nova casa, construída com esforço, com noites em claro de trabalho e estudo, mas também com orgulho. Um lugar que é só meu, onde cada canto respira liberdade. Rafael está na cozinha, preparando café, e me olha de vez em quando com aquele sorriso que ainda me desmonta. Ele continua aqui. Não porque eu precise que ele me prove algo, mas porque escolhemos caminhar lado a lado. Lívia segue internada. De vez em quando, recebo notícias, mas não procuro. Eu não quero saber se ela ainda me odeia, se ainda repete para si mesma que pode ter quem quiser. Eu não quero mais viver na sombra dela. Sei que ela nunca deixará de existir dentro de mim.
Por que crescemos grudadas? Porque nossas histórias estão entrelaçadas em cada cicatriz. Mas hoje, quando olho no espelho, eu não vejo mais o rosto dela. Vejo o meu. O meu. A sombra se foi. Eu não sou a cópia, não sou o resto, não sou a sombra de ninguém. Eu sou a mulher que sobreviveu, que virou o jogo, que escolheu viver. E essa é a maior vitória que eu poderia conquistar.